Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse cesto porta-plantas que fica simplesmente lindo e charmoso. Eu tenho um na estante lá de casa e todo mundo que vai lá elogia e adora ele. Então vamos aprender? Então, para a gente fazer esse cesto, eu já tenho aqui uma base em ponto baixo centrado prontinha, que você pode aprender na nossa aula de fundo em ponto baixo centrado. Vou deixar o link aqui para vocês. E nós vamos subir esse cesto na cor charuto. Então aqui eu vou deixar a parte mais bonita da minha peça para o lado de dentro, né? Aqui é o avesso dela. Você pode fazer como você acha melhor, mas eu gosto de deixar essa parte para dentro. E nós vamos iniciar em algum ponto da base, você pode escolher, entrando apenas no elo da nossa correntinha de cima, trazendo esse fio aqui para o nosso cesto. E a gente vai enrolar esse restinho aqui no elinho de cima das nossas correntinhas, já para deixar ele arrematado. Então, o que mais a gente vai focar nesse cesto hoje é fazer um ponto baixo centrado bem bonito para sua peça. Então, aqui a gente vai iniciar pelo meio, né, pelo elinho de cima apenas da sua correntinha, a fazer o ponto baixo. Então, aqui está o nosso primeiro ponto. E aqui a gente vai entrar sempre no elinho de cima da correntinha, laçar lá atrás e fechar, formando os Vzinhos, que são os nossos pontos baixos. Então, entrou, trouxe para frente, alonga para ficar na altura do seguinte, laça e fecha. Entrou, traz para frente, laça e fecha. Aqui nessa primeira carreira, a gente vai seguir inteira fazendo os pontos baixos. Então, aqui tá a nossa pontinha, a gente vai fazendo até ela se esconder. Então, fazendo os pontos sempre sem apertar, sem puxar muito aqui essa base para não formar os buraquinhos. Se você tem o hábito de fazer os pontos muito apertados, troque por uma agulha maior, para você se acostumar a fazer eles mais frouxinhos. Os pontos mais frouxinhos vão deixar a sua peça mais bonita, o ponto vai ficar mais gordinho e nas carreiras seguintes não vai aparecer a parte de baixo da carreira anterior. Então, a gente está aqui chegando no final da nossa primeira carreira. E eu vou ensinar para vocês a fazer o fechamento invisível. Então, aqui, ó, nosso último ponto. Esse nosso primeiro ponto ficou um pouquinho deitado, então, se você tem dificuldade de identificar o primeiro ponto, você pode utilizar um marcador de carreira para você não sair fazendo pontos em cima dele, subindo aqui. No início, quando a gente é iniciante, isso é muito comum e já foi um erro que eu cometi. Então, aqui, a gente chegando aqui no último, a gente vai alongar um pouquinho esse elo, né? Tem muita gente que faz essa finalização em ponto baixíssimo, por exemplo, aqui nessa correntinha, faz aqui um baixíssimo e isso vai marcar a sua peça. Então, com o acabamento invisível, você não sabe onde ela iniciou e finalizou. Então, você levanta um pouquinho esse elo. E aqui, entre o nosso primeiro e nosso segundo ponto baixo, na correntinha acima dele, você vai levar esse elinho lá para trás. E aqui vai ser a junção dos dois pontos, o nosso primeiro e o nosso último ponto. Então, para a gente fazer o ponto baixo centrado, a gente tem que entrar sempre no centro do Vzinho do ponto de baixo. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma subida em pontos baixos, a gente entraria nas correntes do ponto. Como a gente vai fazer um ponto centrado, ele vai sair do centro do ponto de baixo. Então, a gente sempre vai iniciar pelo nosso primeiro ponto, né? Esse aqui é o nosso primeiro, esse aqui é o último. Entre o primeiro e o segundo vai ser a nossa finalização. E aqui, nesse ponto que a gente passou esse elinho na frente, que é o nosso primeiro, a gente vai entrar no centro do V. Onde é que é o centro? Você vai sentir quando você colocar a sua agulha que ele dá um estralinho. Mas você pode confirmar aqui pelo lado de dentro, que é sempre no meio dessas duas perninhas aqui do ponto, ó. Tem essas duas perninhas, a sua agulha vai sair sempre aqui no centro.
Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, ela sai aqui no centro das duas perninhas de trás. Então, aqui a gente vai laçar o fio lá do novelo e trazer para frente. E aqui a gente vai juntar os dois pontos, o bolinho da frente e o de trás, já formando, ó, um Vzinho, que é o nosso primeiro ponto dessa segunda carreira, que vai ser em ponto baixo centrado. Então, aqui a gente sempre vai entrar no centro do ponto. Você pode sentir com o seu dedo aqui atrás, ou tá sempre conferindo, né, no começo, para ver se seu ponto tá ficando no local exato. Então, saindo sempre aqui no verso dessas duas perninhas, embaixo dessa cabecinha aqui do ponto. Então, a gente vai laçar, trazer para frente, ó, sempre dando esse alongamento ao nosso ponto, para o ponto ficar bem bonito e bem gordinho. Notem que eu não me importo que o fio venha aqui para frente pela parte de trás. Tem gente que fica ajeitando para o fio ficar sempre com esse verso virado lá para dentro, dessa maneira. Mas não é uma coisa que eu me atento e que eu acho que fique feio no trabalho, pelo contrário, eu acho que o trabalho fica lindo igual, então não é uma coisa que eu fico ajeitando. Eu gosto sim de ajeitar o ponto para ele ficar bem gordinho, bem bonito e tampando ali atrás. Se a gente começa aqui a fazer pontos apertadinhos, ó, a gente vai deixando à amostra o verso ali do trabalho, ó, essas partes da carreira de trás. E isso não pode acontecer se você quiser ter um cesto bem bonito, com os pontos bem gordinhos e parelhos. Então, é importante aprender a soltar esse ponto, ó. Eu gosto de dar uma ajeitadinha nele com o dedão, para ele cobrir aquela parte de trás e ficar um ponto bem bonito. Ó, eu também tenho o hábito de quando eu vou fechar a laçada ali em cima, eu pressiono aqui, ó, para o meu ponto não sair do lugar, para eu não esticar, ó, e nisso os pontos vão ficando bem bonitos. Claro, se você estiver trabalhando com um fio muito fino, vai ser difícil você alcançar esse resultado, né? Mas mesmo nos fios residuais, com pontos mais larguinhos, se o fio tiver uma boa espessura, você vai conseguir ter um resultado super legal na sua peça. Aqui, quando eu fiz o ponto, apareceu o restinho do meu fio da carreira anterior, então eu já vou dar uma puxadinha nele, uma esticadinha e cortar aqui bem rente, para ele ficar escondidinho ali na carreira de baixo. Então, aqui a gente continua fazendo os nossos pontos baixos. Sempre com calma, para nossa peça ficar bem bonita. Então, aqui eu estou finalizando a nossa penúltima carreira, para fazer o nosso último fechamento aqui invisível e fazer a última carreira do nosso cesto. Podem ver que ele tá ficando bem estruturado. E essa base em ponto baixo centrado, que eu ensino para vocês em outro vídeo, podem ver que ela fica bem retinha a subida do nosso cesto. Então, o segredo para nossas paredes do nosso cesto subirem bem retinhas, estruturadas, é a gente manter a mesma tensão de ponto ao longo de todas as carreiras, né? Se o fio tá bem parelho, não vai acontecer de entrar ou de criar ondulações, né, nas paredes do seu cesto. Essa também é a diferença de estar utilizando um fio premium na peça, né? Você consegue entregar para o seu cliente um produto de muita qualidade. Essa aqui é uma peça que eu não fiz nenhum tipo de acabamento na borda. Eu gosto muito do resultado
que a última carreira de ponto baixo dá também na peça. Então, se você preferir, você pode fazer qualquer outro tipo de acabamento, como a carreira de pontos baixíssimos em volta, ponto siri, caranguejo, enfim, o que você achar mais bonito. Aqui então eu fechei o nosso último ponto, a gente vai fazer manualmente a última correntinha aqui para ficar um acabamento bem perfeito. Aqui então, entre o primeiro e o segundo ponto, no mesmo local onde nós estávamos fazendo o fechamento invisível, a gente leva esse pedacinho de fio lá para dentro do nosso cesto, ó, formando o elinho aqui de fora da nossa correntinha. E aqui por dentro, saindo aqui no centro dessa nossa última corrente, a gente leva esse restinho de fio lá para dentro, ó, formando a última correntinha de maneira perfeita. Esse pedacinho aqui a gente não pode enrolar aqui, porque se a gente não vai fazer nenhum tipo de acabamento, vai ficar marcado na peça. Então o ideal é aqui nesse finalzinho a gente passar aqui por dentro, né? Você pode esconder até mais para baixo e fazer o acabamento, ou só passar aqui uma vez e colar ou costurar na maneira que você achar melhor. Eu vou passar aqui mais um pedacinho e depois eu faço o acabamento. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai aplicar as alças de couro ecológico. Então, para fazer a aplicação das alças, a gente vai pegar um pedaço do fio da mesma cor do nosso cesto e eu vou precisar afinar ele um pouquinho para conseguir passar aqui nos buraquinhos do nosso fio. Então eu vou cortar ele aqui ao meio. Aqui você pode dar uma esticadinha nele e posicionar onde você vai aplicar a sua alça. Você pode também fazer as marcações dos dois lados para conseguir fazer certinho no mesmo local. E com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, você posiciona aqui no local. E é só vir com a linha onde você quer aplicar. E passar aqui pelos buraquinhos. Você pode fazer um X ou pode fazer uma do lado da outra, que eu vou botar assim. Vou entrar novamente aqui dentro. Vou colocar esse. A gente faz a aplicação do outro lado. Eu vou botar na mesma altura. É importante a gente deixar o mesmo número de pontos de intervalo nos dois lados. Então, eu vou deixar aqui 6. E aplicar na mesma altura do outro lado. Levamos lá para dentro. E aqui na parte de dentro, você pode amarrar e fazer a finalização do jeito que você preferir. Eu costumo fazer um nozinho bem apertadinho dos dois lados. E cortar as pontinhas. Mesma coisa aqui desse lado. Dessa forma. E da mesma maneira que a gente aplicou a alça nesse lado, a gente vai fazer a aplicação da alça no outro lado. E também você pode fazer a aplicação da sua tag na parte da frente para dar um charme a mais na sua peça. Então esse foi o resultado final do nosso cesto. Eu acho que ele fica super lindo para ser um porta-plantas, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Os acessórios, como as alças de couro, eles dão um charme todo especial na peça, então é super importante a gente estar utilizando esses produtos para valorizar o nosso produto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever aqui no nosso canal e ficar de olho nos nossos próximos conteúdos.